A paz do Senhor, meus amados irmãos da Pibaja. É com imensa alegria que estamos aqui nessa quarta-feira, esta noite, a trazer a reflexão da Palavra de Deus. Desde já agradecendo o convite do pastor Cássio, o coordenador da juventude, e também, primeiramente, a Deus pelo convite, e segundo ao pastor Natanael, pela oportunidade que ele nos dá. E como os irmãos já no início do culto, na introdução, já viram o tema da reflexão de hoje, tem por título O Segredo do Viver. Está baseado lá em Salmos 56, do versículo 1 ao versículo 13, que diz o seguinte: os irmãos podem acompanhar comigo a leitura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. E me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se e escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora, para dar-lhe cabo da vida. Dá-lhe retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos, quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças, ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Esse texto, meus irmãos, é um cântico que o rei Davi fez em gratidão ao Senhor pelo livramento que ele obteve. Nesta feita, Davi estava fugindo de Saul, e ao fugir de Saul, foi de encontro a outro inimigo, os filisteus. Desta vez foi a terra de Gate, lá onde reinava o rei Aquis, e lá ele procurou refúgio. Porém, curiosamente, nós podemos ver este texto, a palavra de Deus está lá em 1 Samuel, no capítulo 21, do 10 ao 15, que vai relatar sobre essa história, onde o rei Davi foi procurar o rei Aquis, porém se fingiu de maluco, né? Na linguagem de hoje, se fingiu de doido, para fugir das acusações de Saul e também para não ser açoitado pelos filisteus. Daí o rei Davi escreveu este lindo salmo em gratidão ao Senhor por ter livrado ele dos filisteus. E os irmãos podem se perguntar: mas irmão Lucas, o que tem a ver o título da mensagem com esse texto? Eu quero destacar aqui, meus irmãos, a palavra confiança. Foi essa que desde o início, quando Davi foi escolhido para combater o gigante Golias, ele teve a confiança. Essa é a palavra-chave do cristão, é a confiança no Senhor. Este é o segredo do viver de um cristão. E podemos ver em alguns versículos, também em Salmos, capítulo 20, versículo 7, o próprio Davi ele vai dizer o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos,
Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Vejam só, quando ele fala que uns confiam em carros e outros em cavalos, digamos que para um povo, para uma nação, era muito importante o poder bélico, o poder em que se ia para a batalha com carros, com cavalos, com armaduras, para poder, com as estratégias, vencer as batalhas contra os inimigos. Porém, lembrando que Davi venceu Golias não foi com lanças, nem com espadas e nem com nenhuma outra estratégia, apenas confiando em Deus com a sua única arma, como a própria Bíblia relata, né? Uma funda e uma pedra, e conseguiu derrotar. Mas não foi só isso. Davi conseguiu vencer essas batalhas porque confiava no Senhor, e por isso que ele viveu longos dias. Este é o segredo do viver, é a confiança em Deus. E tantos outros versículos, podemos citar o versículo que se encontra em Salmos 118, versículo 8, que ele diz o seguinte: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Em outros versículos podemos ver também que a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no outro, e bendito é aquele que confia no Senhor. Neste podemos confiar, nesse Deus dos exércitos, aquele que batalhava pelo seu povo. Vemos a história de Moisés, quando subiu ao monte, passou 40 dias e 40 noites, e ali o povo foi induzido, através de Arão, a fazer bezerros de ouro e outros monumentos para adorarem ao Senhor. Esqueceram da confiança em que era a chave para que o povo pudesse vencer as batalhas, era a confiança. Eles perderam totalmente a confiança neste Deus, e aconteceu muitas coisas que o povo não pôde, muitos não puderam chegar à terra prometida porque perderam essa confiança em Deus. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos confiar cada vez mais nesse Deus maravilhoso, que esse é o segredo do viver cristão. E alguns versículos também vai falar um pouco sobre a confiança nesse Deus maravilhoso. Podemos citar também em Números capítulo 23, o versículo 19. Lemos o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? O Senhor é aquele que promete e cumpre em nossas vidas. Nós, como seres humanos falhos, às vezes queremos apressar a vontade de Deus. Queremos, ao nosso modo, apressar o que Deus tem trabalhado. Queremos as coisas no nosso tempo, mas não é assim. Precisamos confiar. A esperança e a confiança, elas andam em paralelo. Não haverá uma sem a outra. Elas precisam andar juntas. Então, que possamos confiar nesse Deus que nos prometeu grandes coisas. Mas não é só confiar, é entregar e confiar e esperar nele, porque tudo ele fará nas nossas vidas. E existe um hino no cantor cristão que tem o mesmo título dessa reflexão, que é o hino 330. Vejamos o que diz. Ele tem 4 estrofes. A primeira diz o seguinte: quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. A segunda diz: quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. A terceira estrofe diz: quando fraco me sentir,
quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente, diz Jesus. A quarta estrofe: quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. E o estribilho ele diz o seguinte: o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Este foi o segredo do rei Davi, a confiança que ele teve com o Senhor dos Exércitos, o qual lhe deu muitas vitórias em batalhas, e que possamos depositar nossa total confiança que nós nunca iremos nos decepcionar. Ele nunca falha, esse Deus que nós confiamos. Que os irmãos se sintam abraçados por esse Deus e que sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém.